Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início ao culto solene. Mais uma vez temos essa oportunidade de nosso Deus, não é? Esse santo chamado para adorarmos ao Senhor. Sempre temos que lembrar, irmãos, do privilégio que o Senhor nos dá. Estarmos aqui realmente é uma bênção. Vale a pena todo o esforço, sabe? Para que realmente venhamos desfrutar de comunhão com os irmãos, ouvir a palavra de Deus e podermos servir ao Senhor com alegria em nosso coração. Tudo isso é o que o Senhor nos dá quando nos chama, não é? Vamos nos colocar de pé neste momento para darmos início ao culto. O Salmo 65 e verso 4 nos diz: Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti, para que vivam nos teus atos, transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Como são felizes aqueles que trazes a ti. Nós nos reunimos porque Deus nos chama, porque é o Senhor quem nos conduz ao seu Filho, ao culto solene. É o Senhor nos trazendo e por isso somos felizes, meus irmãos. E podemos então adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Portanto, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar ao Senhor o Salmo de número 133, um salmo que fala justamente sobre a comunhão dos santos do Senhor. Cantemos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que corre sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, que desce para a gola das suas vestes. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes, sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor e manda a sua bênção e a vida para sempre. Poder assentar, meus irmãos? Vamos neste momento orar ao nosso bondoso Deus. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, mais uma vez temos o santo privilégio de, como teu povo, reunidos em teu nome, invocarmos ao Senhor e podermos orar a ti em nome de Jesus Cristo, tendo a convicção, a certeza e o consolo de que o Senhor nos ouve, de que ouve o nosso clamor. Ouve sim, Senhor, tudo aquilo que está em nosso coração, aquilo que pensamos, as nossas orações. Somos ouvidos pelo Senhor por causa da tua aliança, por causa da tua misericórdia em nossas vidas. Esta é a bênção que temos. E podemos também, no culto, te adorar em espírito e em verdade, cantar salmos a ti, com alegria em nosso coração. Ó Deus, nós podemos nos alegrar em tudo isso, porque sabemos que desde o início o Senhor preservou o teu povo, cuidou da tua herança, e o teu povo pôde louvar ao Senhor.
que no passado o teu povo se alegrava em ir para Jerusalém e assim cantar os salmos. E hoje, Senhor, por tua graça podemos fazer o mesmo. Não há uma Jerusalém física, há um local neste mundo, mas aguardamos pela nova Jerusalém que desce dos céus e que um dia descerá, onde nós habitaremos para todo sempre. E já agora nos alegramos em Ti e também cantamos os cânticos de Sião. Obrigado, Senhor, por Tua bondade. Obrigado pela comunhão que podemos desfrutar em nome de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos a bênção do culto solene, para que venhamos aproveitar, Senhor, cada segundo, que venhamos realmente com consciência Te servir, Te adorando de todo o coração. Abençoa-nos, pois precisamos de Ti. Precisamos louvar o Teu nome e ouvir a Tua santa palavra e sermos edificados em Tua presença. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Só me confirme, eu coloquei dessa vez os 10 mandamentos, né, na liturgia? Amém. Semana passada eu acabei esquecendo, mas vamos fazer a leitura da lei do Senhor neste momento. Como de costume, lerei verso 1 e 2 e os irmãos vão então alternando a partir daí. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 20, do verso 1 ao 17. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até descer a gerações daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não irá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor que é o sábado do Senhor. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a tua serva, nem o seu jumento, nem o seu jumento, nem coisa alguma. Amém. Esta é a santa lei de nosso Deus que podemos ler, sabendo que o Senhor nos guia e nos conduz sempre a Jesus Cristo, meus irmãos. Nós vamos cantar, neste momento, um Salmo 51, onde nós cantamos justamente as misericórdias do Senhor, onde estamos pedindo a Deus perdão, reconhecendo nossas fraquezas. Nós vamos aprender hoje no sermão justamente sobre nossos pecados, sobre nossa situação diante de Deus, e esse salmo realmente ilustra muito bem o que é um coração contrito, arrependido, que reconhece a sua necessidade do Senhor. Vamos cantar então o Salmo 51. Cantemos então. Tem compaixão de mim, Senhor, segundo a Deus, benigno.
mundo é grande, o teu favor apaga, pois, todo meu pecar, da minha transgressão, vem me lavar e purifica-me do meu pecar, pois eu conheço e sei do mal que fiz, que de contínuo está perante mim, e contra ti, Senhor, pequei, só contra ti mal procedi. Então serás justo ao falar, no teu julgar, puro has de ser, na iniquidade, pois foi que eu nasci, e minha mãe em mal me concebeu, pois na verdade no meu coração está, ó meu Senhor, o teu prazer no culto em meu interior, me fazes ver o teu saber, vem me lavar com isopo, Deus, purificado ficarei, mais alvo, pois, que a neve, então serei, e alegre regozijo dar-me ouvir, pra que exultem, pois, os ossos meus, que foram esmagados, ó Senhor, do meu pecar. O rosto teu esconde, ó Deus, apaga, pois, todo meu mal e transgressão, e cria em mim puro coração, renova dentro em mim
ó meu Senhor, inabalável coração me dá, de ti não me repulses nem de mim, retire teu Espírito, Senhor. Amém. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, suplicando que Ele nos abençoe pela pregação. Oremos. Ó Senhor, quão maravilhoso é, ó Deus, quão maravilhoso é podermos cantar a Tua própria palavra, podermos expressar salmos de louvores, de alegria, como também, Senhor, um salmo que nos leva também à reflexão e também à tristeza, pois aprendemos sobre nossas fraquezas, sobre nossas dificuldades neste mundo, limitações, e em tudo isso já somos conscientizados de que precisamos de Ti. E o que nos importa neste mundo, nesta vida, Senhor, é a alegria do Teu Espírito Santo em nós. É o que tanto precisamos. Por isso, ó Deus, suplicamos ao Senhor que mais uma vez, ó Deus, venha falar ao coração da Tua igreja. Venha nos abençoar, pois precisamos de Ti. Reconhecemos nossa inteira necessidade do Teu favor, da Tua graça. Por isso, opera em nosso coração, nos ensinando, ó Deus, os Teus caminhos, trabalhando realmente em nosso coração para que venhamos aprender a Tua vontade, venhamos reconhecer quem somos e quem Tu és, para que em tudo a glória Te pertence e venhamos reconhecer isso. Ajuda-nos, pois precisamos de Ti. Tem misericórdia de nós, ó Deus. É em nome de Cristo que oramos. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Bem, vamos então ouvir a pregação do Evangelho. Eu queria já convidar os irmãos, não é? Vamos ler alguns textos aqui da Palavra de Deus. O primeiro deles, que é uma leitura complementar, será o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14, é quando Jesus conta aquela parábola do rico, aliás, do fariseu e do publicano. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Agora o texto principal da pregação é o Salmo 130. Salmos 130. É mais um cântico de degraus. Salmo 130. Diz assim a palavra do Senhor: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz.
Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor. A minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã, que aguardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Esse, então, é o nosso texto principal, e eu ainda vou ler as perguntas de nosso catecismo no Dia do Senhor 30. Temos aqui algumas perguntas muito importantes. Dia do Senhor 30, pergunta 80, diz bem assim, ouçam com atenção, irmãos, qual é a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa? Veja que é o terceiro domingo em que estamos tratando sobre a Santa Ceia. Então, qual é a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa? A resposta: a ceia do Senhor nos testifica, primeiramente, que temos o perdão completo de todos os nossos pecados pelo único sacrifício de Jesus Cristo, que Ele mesmo, de uma vez por todas, realizou na cruz. Em segundo lugar, que pelo Espírito Santo somos enxertados em Cristo, o qual está agora no céu, em seu corpo verdadeiro, à mão direita do Pai, e é onde Ele quer ser adorado. No entanto, a missa ensina primeiro que nem os vivos nem os mortos têm o perdão de pecados por meio do sofrimento de Cristo, se ele não for ainda sacrificado diariamente em favor deles pelos sacerdotes. E, em segundo lugar, além de segundo, que Cristo está presente corporalmente na forma do pão e do vinho e neles deve ser adorado. A missa, portanto, não é outra coisa senão a negação do único sacrifício e sofrimento de Jesus Cristo e é uma idolatria maldita. Eu quero pular, então, para a pergunta 82, porque vamos ler a 81 na hora do sermão. Pergunta 82. Aqueles que, por sua confissão e vida, demonstram que são incrédulos e ímpios, devem ser admitidos à mesa do Senhor, à ceia do Senhor? Resposta: não, porque a aliança de Deus seria profanada e a sua ira se acenderia contra toda a congregação. Por isso, de acordo com o mandamento de Cristo e de seus apóstolos, a igreja cristã tem o dever de excluir tais pessoas pelas chaves do reino dos céus, até que corrijam a sua vida. Até aqui. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vou começar o sermão com uma pergunta que eu considero bem importante. Como você se vê diante de Deus? Seja sincero com você mesmo nessa pergunta. Como você se vê diante de Deus? Você se vê como um pecador miserável? Um pecador que merece todos os terrores do inferno? Ou talvez você se veja como alguém que é imperfeito, mas que não é tão mal assim. Talvez alguém possa dizer de si mesmo: ora, eu me esforço, eu faço a minha parte. E existem pessoas que são muito piores do que eu. Como você se enxerga diante do Senhor Deus? Eu estou perguntando isso, irmãos, porque nós vamos aprender, não é, nesse sermão, justamente que nós somos pecadores, mas o admitir que somos pecadores, em nosso contexto cultural, é simplesmente uma afirmação, uma frase. As pessoas têm o costume de dizer: nós somos todos pecadores. A maioria das pessoas que foram criadas nesse contexto brasileiro, que receberam, não é, um ensino, a ordem de seus pais para irem para um culto evangélico ou então para uma missa católica romana, aprenderam, não é, dos seus líderes e no contexto da comunidade que todos são pecadores. Ou seja, dizer isso já é algo assim, é algo comum em nosso contexto. É algo muito comum, é apenas uma expressão cultural cristã. Por isso mesmo, muitos podem dizer que são pecadores, quando na verdade não acreditam nisso de verdade. Você pode dizer isso. Nós somos pecadores. Eu sou um pecador. Quem sou eu? Sou um pecador. Mas eu não acreditar nisso de verdade. Isso realmente é muito importante.
Por conta de uma falsa humildade cultural, muitos vivem satisfeitos, não é, com a sua própria vida. A minha vida está uma maravilha, eu estou muito bem comigo mesmo, eu estou muito bem com Deus. Há muitos que realmente pensam assim. Eles estão insatisfeitos com outras coisas. Há pessoas insatisfeitas, por exemplo, não é, com o tamanho do seu nariz, com a sua orelha, com o tipo do seu cabelo, com a sua silhueta, com o seu estilo corporal. Há pessoas que estão insatisfeitas com isso. E reclamam dessas coisas e querem fazer cirurgias, e querem fazer um monte de coisas, querem investir na vaidade para que se sintam melhor consigo mesmo, se olhando no espelho, pensando, eu sou uma pessoa muito bonita. Há pessoas que são assim, que têm uma preocupação demasiada. Não é ruim que as pessoas se cuidem, querem estar bem. Isso é, na verdade, uma maravilha. Isso é importante. Deus criou a beleza e temos que desfrutá-la. Nós não podemos rejeitar o que é belo de jeito nenhum. Existe aquilo que é belo. E temos que glorificar a Deus por isso, porque nos deu essa distinção, essa compreensão. Mas, infelizmente, as pessoas muitas vezes têm toda essa insatisfação com esses detalhes transitórios da sua própria vida, mas não estão insatisfeitas com a sua própria alma, com a sua vida espiritual. Não se importam em quem elas são diante de Deus, se importam muito mais em como as pessoas as enxergam. E veja o perigo, irmãos. A preocupação está muito mais em como minhas fotos devem estar belas no Instagram, por exemplo. Como eu devo transparecer uma vida perfeita, incrível, nos meus vídeos, não é? Nos feeds, nos stories do Instagram. Infelizmente, o mundo vive assim. É um mundo que vive de aparência. Se você vai a um psicólogo não cristão, se prepare. Se você estiver passando por algum tipo de crise existencial, ou então estiver com a estima lá embaixo, se prepare para ouvir desse psicólogo não cristão que você não deve ficar assim porque você é demais, você é incrível, você é incomparável, você é Deus. Você é tudo. Você não precisa de mais ninguém. Você se basta. Sabe? Esse tipo de coisa é muito comum. Eu lembrei, quando eu estava compondo o sermão, preparando o sermão, de uma experiência que eu tive no meu antigo trabalho. Eu trabalhei numa empresa, e nessa empresa o patrão contratou um coaching para fazer uma palestra motivacional para os funcionários. Eu era um dos colaboradores e estava ali. E naquela palestra, muito interessante até, onde ele estava motivando os funcionários a darem o melhor de si, ele fez uma dinâmica bem interessante. Ele deu um papelzinho para cada um, e nesse papel, nessa folhinha, havia um gráfico circular, esse gráfico pizza, né, mais ou menos, onde você tinha várias colunas, e em cada coluna você tinha um aspecto da vida. E você tinha uma nota de 1 até 10. E em uma das colunas havia a pergunta, qual é a nota que você dá à sua vida espiritual? E aí, quando eu estava lendo aquela folhinha, aquele gráfico, eu, na vida espiritual, coloquei a nota mínima, que era 1. Coloquei 1. E quando o coaching pegou aquelas folhinhas e começou a ler, e colocamos o nome, ele começou a ler, e quando chegou na parte da vida espiritual, que viu nota 1, ele meio que ficou em choque, porque ele sabia que eu era um pastor. Ele disse, não, isso não é possível, isso não faz sentido, você é um pastor, como é que pode você colocar a sua nota em termos da sua própria vida espiritual no 1, na menor nota, se você é um homem bom, se você é um homem espiritual? Quem estava do lado, os colegas de trabalho, ficavam, não, isso não é possível, você tem todo o conhecimento da palavra. Eles ficaram meio que constrangidos. Eu não fiz aquilo, irmãos, para demonstrar humildade. Ele até tentou entender assim, mas quando ele resolveu perguntar, por que é que você colocou essa nota? Porque tem um monte de pessoas aqui que não estão nem aí para a igreja e colocaram 4, 6, 8, 10. Até escreveram em cima 11 porque não tinha nota. E você me coloca 1, e eu fui e respondi, eu coloquei 1, porque quando eu vou fazer uma avaliação da minha vida espiritual, eu não posso compará-la com você, com o meu próximo. Eu tenho que compará-la a Cristo, a Deus. Eu preciso olhar para Ele e então medir a minha vida por Ele. Ele é o modelo da minha vida, não os outros. Se eu for querer julgar as pessoas, não é, e fazer comparações, eu vou achar pessoas que sejam melhores do que eu e até piores também. No mundo que nós vivemos, há pessoas que são, nesse sentido, socialmente, talvez espiritualmente, estão muito piores do que nós, porque não creem em Deus ou porque estão em vida de crime, de adultério. Se for poder olhar assim, seria um tipo de comparação covarde. Você sempre vai achar quem seja pior do que você ou quem seja melhor. Então, o ponto central é olhe para Cristo
E foi quando eu falei, o ponto todinho é, eu prefiro colocar 1 na minha nota espiritual, porque eu não sou santo. Quando eu olho para Cristo, não é, eu vejo uma distância tão grande que eu não tenho como chegar perto dele. Ele é o Filho de Deus que agrada perfeitamente ao Pai. Eu não posso dizer isso de mim mesmo. Todos os dias eu tenho que pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Não dá para imaginar de outra maneira. Deus olha para o seu filho e fala, este é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Eu posso me colocar nessa posição? Não. Não posso. Ou seja, eu respondi isso porque se eu falasse ao contrário, eu estaria mentindo. Eu estaria mentindo. Não adianta eu querer ficar bem na fita. Ora, casa perfeitamente, eu sou um pastor, sou um líder religioso, se eu colocar uma nota alta, se eu colocar um 10, ninguém vai falar nada. Vai falar, como eu quero ser como esse homem. Não. Não dá, irmãos. Não dá. Eu aprendi uma lição com isso. Nessa reunião de coaching, eu saí dali com uma reflexão bem importante. Eu entendi, naquele momento, que as pessoas, elas realmente têm um conceito elevado demais de si mesmas. Elas não se veem como tão pecadoras assim. Realmente as pessoas gostam de fazer comparações com os outros, e aí fica fácil você se dar uma nota muito alta. Poxa, que covardia, eu olho para alguém que está afundado em drogas, um escravo do crack, da cocaína, de qualquer tipo de droga, alguém que está envolvido em todo tipo de promiscuidade sexual, que está em um contexto cultural ruim, que cresceu em um ambiente familiar terrível. É muito fácil eu, que estou bem, que tenho uma família estruturada, que frequento uma comunidade cristã, que aprendo princípios, olhar para essa pessoa e dizer bem assim, é claro que eu estou muito mais elevado do que ele. Isso é covardia. A lição é, as pessoas não conseguem enxergar a própria realidade. Elas não sabem quem são diante de Deus. É disso que se trata, por exemplo, a pergunta 81 que eu vou ler agora, do Catecismo. A pergunta 81 diz bem assim, quem deve vir à mesa do Senhor? Lembra, é o assunto da ceia ainda. A resposta, aqueles que em verdade estão descontentes consigo mesmo, por causa de seus pecados, e que mesmo assim confiam que eles lhes foram perdoados e que o mal que ainda resta neles está coberto pelo sofrimento e morte de Cristo, e que também desejam fortalecer a sua fé e corrigir as suas vidas cada vez mais. Mas os hipócritas e os que não se arrependem comem e bebem juízo para si. Eu quero resumir então o sermão dessa manhã no seguinte tema: nossa satisfação deve estar somente em Jesus Cristo. Nós devemos lutar contra essa satisfação pessoal, própria. Eu estou satisfeito comigo. Isso é incoerente. Se você pode chegar diante de Deus todos os dias para reconhecer que você é um pecador e pedir perdão a Ele, então você não deve estar satisfeito com você mesmo. Eu não sou o filho ideal de Deus. Eu não sou tão bom como eu deveria ser. Eu não sou tão santo como eu deveria ser. Todos nós estamos num processo onde nós caímos, apanhamos, sofremos, choramos e vamos sendo moldados até aquele grande dia, quando Ele finalmente então tirar de nós toda a corrupção. É só naquele dia. Vamos então olhar para o nosso próprio coração e reconhecer isso. Aprenderemos em duas partes, não é? E primeiro, que devemos ter profunda consciência de qual é a nossa condição diante de Deus. Em segundo lugar, que devemos ter profunda consciência da misericórdia de Deus em Jesus Cristo. A primeira parte então, no Salmo que nós lemos, no Salmo 130, nós temos uma oração sincera e bem honesta, não é, daquele salmista. O salmista não ora como o fariseu da parábola do texto que nós lemos agora há pouco. Ele não ora daquele jeito. Na parábola, o fariseu é um perfeito exemplo de quem está satisfeito consigo mesmo. O fariseu estava bem satisfeito consigo mesmo. Ele era do tipo que contabilizava as suas próprias boas ações. Contabilizava. Ou seja, ele tinha uma agenda de boas obras. Ele citava na sua oração pública as suas boas obras. Na prática, seria como alguém, não é, que passa o dia inteiro e em sua agendinha, seu caderninho, não é, seu bloquinho de notas, está sempre riscando. E quando chega no final do dia, em sua oração final, não é, à noite, o que ele faz? Ele pega o seu caderninho, o seu bloquinho de notas, não é, com a lista das boas obras que ele deveria fazer durante o dia, e ele vai e confere. Oração matinal, confere. Convidar alguém para vir à igreja, confere.
Ajudar idosos a atravessar a rua? Confere. Orar pelos enfermos, visitar os hospitais? Confere. Resistir à tentação, ó. Passei na rua, uma jovem me deu psil e eu nem olhei. Resisti à tentação. Confere. Confere. Vira ao culto. Confere. Ao final dessa conferência, ele está conferindo tudo. Então, finalmente, ele pode orar e dizer: Deus, obrigado, porque hoje eu não pequei. O fariseu, ele estava orando assim. Ele estava orando para ele mesmo, não é? Eu não sou como os demais homens, eu sou melhor. Pessoas assim se veem como boas e justas diante de Deus. Por isso elas citam, não é, os seus acertos do dia, o tempo todo. Elas querem provar, elas repetem para si mesmas, tentando se convencer de que elas são pessoas boas, pessoas honestas, pessoas maravilhosas. Ora, por que Deus mandaria para o inferno? Não faz sentido. Entende? Não faz sentido eu pensar que eu poderia ir para a condenação eterna. É claro que naquele grande dia do juízo final, o Senhor vai chegar até mim e falar bem assim: ei, você, fulano, vem aqui. Rapaz, você é um servo bom e fiel, viu? Bom e fiel. Coloquei prova para você, dificuldade, o diabo pediu para Deus, sabe, apertar a sua vida, eu permiti ele fazer um monte de coisa com você e você está topado aí, ó. Na verdade você superou meu servo Jó, viu? Jó no comecinho estava bem, depois começou a reclamar, você nem reclamou, você é bom demais, cara. Isso aqui é seu, entra aí, a casa é sua. Tem gente que pensa que é assim. Do mesmo jeito que as pessoas fazem alguma coisa, não é, de boa, alguém faz alguma coisa de bom para alguém, eu vou beneficiar alguém, e fica contando. Eu ajudei alguém, eu auxiliei alguém em alguma coisa, eu fui uma bênção na vida daquela pessoa. Se nós ficamos fazendo isso, irmãos, contabilizando, citando, guardando em nosso caderninho, para depois ficarmos falando essas coisas, qual é a nossa diferença, por exemplo, de um político em época de eleição? O bom e velho político que vai até uma periferia na época da eleição, pega aquelas crianças, não é? Aquele menino buchudo, sujo, catarrento, coloca no braço, dá um beijo na testa, esfrega a cara do menino no pescoço: oh, eu amo essa criança, para depois se lavar todinho de álcool no carro, porque tem nojo daquelas pessoas. Qual é a nossa diferença? A diferença de alguém que está fazendo, entre aspas, o bem, mas está contabilizando. Está dizendo o tempo todo. Lucas inicia o registro daquela oração do fariseu, no verso 9, justamente assim. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Cristo, quando vai falar sobre essa parábola do fariseu e do publicano, a primeira coisa que ele fala para introduzir a parábola é que ele estava contando aquela parábola justamente para pessoas que confiavam em si mesmas, que se viam como justas e boas, e desprezavam os outros porque se viam como melhores. Por isso, irmãos, devemos ter cuidado com relação a isso, porque esta atitude é das mais comuns na sociedade. O tempo todo, pessoas fazem boas ações para serem aplaudidas, para serem vistas como pessoas virtuosas, pessoas incríveis, não é? Como pessoas que deveriam colocar na sua nota espiritual até mais do que 10. Como alguém assim não é espiritual, a pessoa ora, tem misericórdia, chora com os que choram, essa pessoa é praticamente um Cristo 2. Não é? Muito diferente do fariseu, que teve essa atitude orgulhosa, arrogante. O publicano da parábola, o cobrador de impostos, aquele que era rejeitado, para os irmãos terem uma ideia, o ofício de cobrador de impostos, não é? Ali em Jerusalém, era uma das coisas mais odiosas para o povo. Eles odiavam pessoas que eram cobradores de impostos. Por quê? Porque, primeiro, o cobrador de impostos era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Ele era um funcionário do governo, do Império, entende a situação? E deveria, então, oprimir o povo em nome do Império. Era o seu emprego. E muitos, é claro, aproveitavam para fazer um caixinha 2, para cobrar a mais do que era exigido pelo Império, então ter, não é, algum dinheirinho a mais, um extra. Isso é muito comum, a nossa cultura brasileira também é assim. E quando nós sabemos, é por isso que o povo brasileiro tem aquele ranço de político muitas vezes.
Nós temos percebido mudança, porque o povo quer mudança, basicamente, o povo acordou para a política esses últimos anos, mas, no geral, a nossa cultura demonstra que há um certo tipo de rejeição a políticos, por causa da sua corrupção, das suas mentiras. Assim, o publicano era alguém detestado. E essa pessoa detestada naquela cultura, quando vai ao templo para orar, naquela parábola de Cristo, ele age de maneira totalmente contrária ao fariseu. Não é? De maneira contrária. Quando ele estava ali orando, ele demonstra que ele se via como ele realmente é, pecador. A oração do publicano era uma oração honesta. Por isso que o texto fala, Jesus fala que ele nem se aproximava, ele estava de longe. Percebe? Enquanto o fariseu estava ali, o costume dele de orar com os braços abertos, orar em voz alta, ali, orando, sabe? Dizendo, ó Deus, eu sou melhor do que todos os homens, glórias a mim. O fariseu, o publicano estava distante, olhando de longe, e ele não se achava digno nem sequer de olhar para frente, olhar para cima. Ele ficava curvado, olhando para baixo, pela vergonha. Era como ele chegasse ali no templo, dizendo bem assim, Senhor, mais uma vez eu pequei. Mais uma vez eu fiz aquilo que não é reto diante dos teus olhos. Mais uma vez, Senhor, eu não fui honesto, e eu sei que isso é pecado, eu sei que isso te ofendeu, eu sei que eu fiz mal ao meu próximo, eu não posso fingir diante do Senhor, eu tenho que ser honesto, sincero, eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim. Essa foi a oração daquele publicano. Ser favorável a mim, pecador. Foram poucas as palavras do publicano. Mas algo formidável acontece justamente aqui no Salmo 130. O Salmo 130, ele é como se fosse uma expansão. Ele vai nos mostrar em detalhes o sentimento do publicano naquele momento da parábola. Porque as palavras do publicano na parábola de Cristo foram poucas. Mas o Salmo 130 nos mostra de maneira muito mais detalhada justamente alguém que tem consciência de seus próprios pecados e que roga a Deus por misericórdia. É isso que vemos aqui, não é? O Salmo 130, então, é a versão estendida daquela oração do publicano. O salmista começa dizendo justamente assim, essa expressão é muito importante e forte: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. O salmista, ele reconhece que ele está numa posição completamente rebaixada, humilhada. Ele não se vê como alguém importante assim, como alguém nobre. Ele entendia que, comparado ao Senhor, ele estava no fundo. Estava num abismo, em um lugar escuro, distante de Deus. Essa é a imagem que o salmista quer nos passar. É mostrar que ele se entendia como Deus estando muito alto e inalcançável, não dá para ver a altura que ele está, e eu estou no mais profundo abismo. Tamanha é a distância da escuridão em que eu vivo. Essa era a expressão do salmista: das profundezas clamo a ti, Senhor. Estou lá embaixo. Estou clamando ao Deus das alturas. No verso 2 ele expressa seu desejo e também seu desespero. Ele fala: Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. É um homem no escuro gritando a quem está em cima: me ouve! Eu preciso que alguém me ouça, alguém precisa ouvir a minha voz, as minhas súplicas, as minhas angústias. Será que alguém aí em cima ouve o meu clamor? E sabe como eu estou sofrendo? E o engraçado de tudo isso é que seu desejo e seu desespero em orar a Deus não tinha nada a ver, mas nada a ver realmente com algum desejo específico que ele tinha de melhorar a sua vida. Não. Ele não estava orando a Deus pedindo: Senhor, de repente o Senhor poderia até me curar da minha doença, o que seria legítimo. Senhor, me livra dos meus inimigos, o que seria legítimo. Mas não era isso que ele estava fazendo. Não estava clamando por cura, por auxílio físico, digamos assim. Não é? Era ao contrário. A sua oração tinha uma preocupação com a sua própria alma, com a sua vida diante de Deus. Era só o que importava para aquele salmista. Então ele não estava em um abismo literal. Era no seu coração que ele se via no abismo. Em sua vida diante de Deus, ele ora: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Quem subsistirá? E é aqui que o salmista revela a sua profunda consciência de pecador que ele era. É aqui que ele revela.
É aqui que ele demonstra que sabe quem Deus é e como ele está distante do Senhor como miserável. E ele sabia muito bem que se o Senhor fosse contar os pecados, se o Senhor fosse considerar cada pecado, ninguém poderia escapar. Se o Senhor trouxesse à memória as nossas falhas, as vezes que nós traímos ao Senhor, rejeitamos a sua palavra, ninguém poderia escapar, ninguém poderia viver. E ele se coloca assim como culpado, ele entendia que todos são culpados, eu sou culpado. Eu estou aqui orando ao Senhor, clamando a Ele por socorro, reconhecendo que se o Senhor quiser, se o Senhor considerar as minhas falhas, eu perecerei. Quem subsistirá, Senhor? Quem subsistirá? Ele mesmo reconhece isso. O apóstolo Paulo, em Romanos 3, a partir do verso 10, ele cita o Salmo 34, em Romanos 10. Depois os irmãos comparem, façam essa comparação do texto de Romanos 3 e Salmo 34. E Paulo usa o Salmo 34 para dizer, aplicando a toda a humanidade, que não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo, nenhum sequer. É o que o salmista está dizendo. Se o Senhor olhar para nós e o Senhor contar os nossos pecados, todos pereceremos. Ninguém poderá ficar de pé diante do Senhor. Ninguém. Não há exceções aqui, ninguém. É por isso que o salmista, ele se vê nas profundezas e clama ao Deus que tudo vê, que tudo enxerga, que sabe tudo. Não é? E ao único que realmente poderia ouvir o seu clamor. O que os homens poderiam fazer por ele? Se a preocupação do ser humano diante de Deus é com seus próprios pecados, se ele está desesperado em sua alma porque ele precisa do perdão de Deus, o que os homens podem fazer? O que alguém pode oferecer de valor neste mundo que resolva esse problema do pecado? Nada. Nada. Nem todo o status que o mundo me promete, todo o dinheiro, toda a riqueza, nada que o mundo ofereça a nós pode resolver o nosso problema com Deus. Nada. Pode arrancar de mim um status, não é, de pecador miserável que deve ser condenado. Nada. E ele tinha consciência disso. Por isso ele clama. Ele sabia muito bem que Deus era o único que conhecia o clamor mais profundo de sua alma. A sua verdadeira mazela, que não é física. Na conclusão, que temos essa expressão do salmista, se o Senhor considerar o pecado, quem subsistirá? Sabe qual é a conclusão que podemos tirar disso? Que se Deus observar os pecados, não apenas, ouçam bem, irmãos, não apenas aqueles genocidas que conhecemos na história, desde os antigos imperadores romanos, até mesmo Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, Che Guevara, Fidel Castro, juntamente com outros e outros ditadores e genocidas do mundo, não somente aqueles assassinos seriam condenados para o inferno. Se o Senhor considerasse os pecados, nós seríamos condenados. Nós seríamos condenados. Sabe uma manifestação que eu acho bem estranha no Brasil? Nós sabemos muito bem, isso é uma bênção, eu não posso reclamar disso, que há um crescimento considerável de pessoas que estão assumindo o conservadorismo. Isso é uma coisa positiva. Pessoas que valorizam princípios familiares. Isso é ótimo. Que valorizam vida, que são contra o aborto. Isso é ótimo. Graças a Deus por isso que há pessoas que lutam ainda. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos enxergar a hipocrisia em nós, no geral, conservadores cristãos. Eu lembro que quando um ditador aqui da América Latina, se eu não me engano, na época foi Fidel Castro, quando ele faleceu, já muito velho, quando ele faleceu, aconteceram várias movimentações das redes sociais. E eu acabei enxergando uma. Alguém colocou, postando assim no Facebook, a foto dele com fogo, uma edição com fogo, e dizendo, agora ele está sentado no colo do capeta. Ou seja, a pessoa que postou isso tinha certeza que aquele homem, que era um ditador aqui na América do Sul, não é? América Latina, ele estaria no inferno, ele iria para o inferno, era certeza, porque ele foi muito mal em sua vida. E eu fiquei preocupado com isso. Fiquei pensando sobre isso aí. Mas será que a pessoa que postou isso também não vai para o inferno? O que torna aquela pessoa que postou melhor do que aquele que fazia aquelas maldades? Será que é somente isso? Eu sei que o que ele fez foi algo terrível.
E sim, eu não vou defender, eu não vou ser advogado do diabo nesse sentido, de forma nenhuma. O cara foi mal. O que eu penso é que ele merece sim para o inferno. Mas quando o texto da palavra de Deus nos ensina que nós somos pecadores, que nós somos o miserável nesse sentido, então eu reconheço que eu também mereço para o inferno. Não é somente ele, mas eu também. Porque por mais que ele tenha feito crimes contra a humanidade, matado pessoas, destruído famílias, acabado com um país, ainda assim não é ele. Ele vai ser culpado e condenado pelos pecados dele. Eu serei pelos meus. Eu pequei contra o Senhor, o meu Criador. Ele me disse, vá para a direita e eu fui para a esquerda. Ele falou, esse é o meu mandamento, eu não quis. Eu nasci assim. E eu pequei e eu continuo pecando. Então, nesse sentido, se o Senhor considerar esses pecados, quem vai subsistir? Ninguém escapa, irmãos. E não adianta postarmos a nossa vida como uma vitrine em uma rede social para dizer que somos pessoas boas. Deus sabe quem somos. Ele sabe. Cada intenção em cada palavra. Aquilo que antecede o que nós falamos e o que nós apresentamos. O nosso rostinho nas redes sociais. As nossas supostas boas intenções. O Senhor sabe de tudo. Se eu fui um hipócrita, se eu estou mentindo, se eu estou inventando, se eu estou distorcendo. Ele sabe de tudo. Qual é a minha intenção com aquilo? Se não é benefício próprio, ele sabe se eu estou amando o próximo de verdade ou não. Ele sabe se eu estou fazendo uma boa ação, doando uma cesta básica, ajudando alguém porque eu realmente amo ao Senhor e eu quero ver o bem do meu próximo de verdade, ou porque eu quero ter o prazer de ver pessoas me aplaudindo, ou seja, curtindo a minha fotinha, ajudando alguém nas redes sociais. Nossa, que pessoa piedosa, incrível. Ele doa para muitas pessoas. Isso é maravilhoso, não é? 1 milhão de visualizações, de curtidas. Ele sabe se aquilo que eu faço é para a glória dele ou não. E esse é que é o problema. As obras que nos impressionam não impressionam a Deus. Esse é que é o problema, irmãos. Nós conseguimos impressionar qualquer um naquele contexto israelita, olhava para um fariseu e se impressionava. Aqueles fariseus existiam uma maneira distinta de se vestir. Se os irmãos forem até assistir filmes mesmo, daquela época, ver alguma coisa, vão perceber que a população comum era simples. Era muito simples. E eles brilhavam no meio daquelas pessoas. Eles tinham uma roupa toda limpinha, arrumada, com um tipo de turbante, sei lá como é o nome daquilo, sabe? Usavam filactério, ou seja, eles amarravam trechos da lei na testa e na mão. Amarravam umas caixinhas com um pouquinho da lei de Deus na mão, para cumprir o que Deuteronômio capítulo 6 nos ensina, que a palavra do Senhor, essa lei, deve estar na sua frontal, entre os olhos e também na sua mão. Eles entendiam que bastava amarrar a lei, e isso mostrava que eles guardavam a lei de Deus. E as pessoas respeitavam eles. Eita, tem um fariseu ali, é um doutor na lei. Então, por favor, vamos ceder o lugar para ele. E os pobres, humildes, se curvando àquelas pessoas. Vocês entendem por que eles odiavam tanto a Cristo? Porque Cristo não era daquele jeito. Ele era humilde, era simples, sentava-se à mesa com pecadores e humilhava aqueles fariseus em suas argumentações. Os fariseus, vamos pegá-lo, voltavam calados. Vamos pegá-lo, não tinham argumentos. Eles se sentiam expostos por causa de Cristo, porque a luz deles era falsa. A luz de Cristo é verdadeira e quando Cristo brilha, o pecado ele é demonstrado. Não dá para poder esconder mais nada. Simplesmente não dá. Quando estamos com Cristo, nós não podemos fingir nada. Ele sabe quem nós somos. E esse é o ponto aqui. A consciência de que nós somos realmente pecadores. Das profundezas a ti clamo, Senhor. Esta era a consciência daquele publicano, como também do salmista, no Salmo 130. A única coisa que importava para ele era a sua consciência diante de Deus. Mais nada. O que as pessoas pensavam, mas é o que Deus vê. É isso que importa, o que Deus vê. O Senhor não tem um perfil no Instagram. Ele não vai curtir suas fotos. Ele não vai se inscrever no seu canal no YouTube. Ele não vai assistir seus videozinhos no Kawaii, no TikTok. Ele não vai. Ele não vai ser um assinante do seu blog. Ele não está nem aí para isso. Ele vê o que mais ninguém consegue enxergar. A pergunta é, para nós, antes de passarmos para a segunda parte,
nós também temos consciência, de fato, de quem nós somos diante de Deus? Nós sabemos o que nós merecemos das mãos do Senhor? Porque por uma lógica muito simples, é muito simples. Eu termino essa primeira parte assim, dizendo isso para os irmãos. Vamos ser sinceros, não sejamos hipócritas, não. Vamos deixar o politicamente correto de lado. Se nós sabemos de um maldito pedófilo ou estuprador que violou uma criança, o que é que nós desejamos para essa pessoa? Eu vou falar como pastor. Quem assistir depois que se escandaliza, eu não estou nem aí. Meu desejo é pena de morte ou prisão perpétua. Eu não estou nem aí. Eu fico indignado. E qualquer um fica. Às vezes as pessoas preferem fingir e serem politicamente corretas. Não, que nada. Ele fez essa coisa todinha aí, mas o que importa é que ele está bem. Vamos cuidar, o que importa é proteger a vida. Sim, a vida que ele tirou. E o mal que ele fez a uma criança. Um pai sincero, e talvez alguém tenha que ser um pai ou uma mãe para entender o peso dessas palavras, vai desejar sim que essa pessoa receba o pior que é a da ira de Deus. Essa é a realidade. Nós sabemos expressar isso muito bem, se não somos dominados por uma mentalidade esquerdista. Mas, ao mesmo tempo, quando falamos da ira de Deus contra a nossa vida, não, Senhor, aí não. Aí também o Senhor está pegando pesado demais. Comigo não. Não, eu não sou tão mal assim não. É. A Escritura diz que é. Nós temos que ter consciência disso. Porque se nós não temos consciência de como nós somos pecadores e miseráveis, como nós vamos clamar e buscar a Cristo com desespero real? Não tem como. Cristo é só mais um detalhe, eu não preciso dele de verdade. Vamos para a segunda parte então. Devemos ter profunda consciência da misericórdia de Deus em Cristo. O salmista estava buscando a Deus justamente porque ele não apenas sabia quem ele era diante de Deus e estava insatisfeito consigo mesmo, mas porque ele também sabia que Deus é misericordioso. Ele afirma no verso 4, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Então veja, o que ele ora é realmente profundo. Ele fala, se considerares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. É assim que ele ora. Ele clamou das profundezas, porque ele sabia que somente Deus tinha o perdão para ele. Ou seja, mesmo que é o juiz que fala a sua palavra com autoridade e sim condenará pecadores ao inferno, esse mesmo juiz é aquele que tem o perdão para esses pecadores. Ele sabia disso e por isso clamou e pediu socorro ao Senhor. Perdoa as minhas iniquidades. Por isso o Senhor é temido. Esse é o temor do Senhor. O juiz todo-poderoso é o mesmo que pode te perdoar. E então, aquele que te perdoa tem todo o poder para te mandar para o inferno. Por isso todos o temem. Porque todo o poder está em suas mãos. Ele é temido. Pois sabemos que ele tem, como Cristo ensina, não é? Em Mateus, ele fala aos seus discípulos, ele prepara os seus discípulos e dá estímulos para eles. Olha, vocês podem pregar o Evangelho. Eu sei que ser um cristão, Cristo nunca escondeu isso de nós. Ser um cristão fiel significa colocar a sua própria vida em risco. Então, naquele contexto de expansão do Evangelho, e até em contextos hoje que nós encontramos do mundo, ser um cristão é algo perigoso. Se você é um cristão fiel, vão te perseguir, vão te prender e vão te matar. Há muitas pessoas que vivem assim. Cristo nunca escondeu isso dos seus discípulos. Ele estava dizendo isso, mas ele fortalece os discípulos dizendo assim, olha, podem ir. Vocês não precisam temer aqueles que podem matar o corpo de vocês. E não podem tocar a alma de vocês. Vocês têm que temer aquele que pode lançar no inferno, tanto a alma como o corpo. Ou seja, quem é para temer? Deus. Só Deus pode nos lançar no inferno. Corpo e alma. Então devemos temer a Deus. É a Ele. Não é? Porque nele está o perdão. Era por isso que o publicano da parábola no templo, ele se aproximava, ele ia ao templo. Ele poderia simplesmente assim, eu já sou um miserável pecador mesmo, já engano, né, já faço negócio desonesto. Para que eu vou para a igreja? Né? Para que eu vou para o templo? Para quê? Né? Eu já estou na pindaíba mesmo. Tem muita gente que usa essa desculpa, né? Não vou para a igreja porque eu gosto da bagaceira. Né? O publicano, ele entendia que, na verdade, cara, se eu quiser misericórdia na minha vida, eu só vou encontrar ali. Eu preciso. Não é?
Então eu vou para o templo, eu vou para a presença de Deus para buscar dele a misericórdia. Não importa o que vão pensar de mim. Talvez ele naquela parábola estivesse ouvindo o que o fariseu estava falando. Porque o fariseu falou, eu não sou nem como esse publicano. Eu sou tão bom que eu não sou nem como esse publicano. Eu sou muito melhor, não é? E o publicano estava ali, cabisbaixo. Ele reconhecia, a sua preocupação principal era com sua vida diante de Deus. Mas por isso ele ia para o templo, pedindo ao Senhor perdão. Versos 5 e 6 do Salmo 130, nós vemos bem assim: aguardo ao Senhor. Ele estava ali, clamando a Deus por misericórdia. Aguardo ao Senhor. A minha alma o aguarda e espera na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Ou seja, a espera pelo perdão do Senhor, pela misericórdia de Deus, por saber que somente em Deus ele encontraria este perdão, ele compara a ansiedade de um soldado, um vigia. Se alguém já trabalhou à noite, sabe muito bem como o dia é desejável. Cara, você anseia. Eita, que esse sol não nasce logo. A noite todinha, parece que não passa o tempo. Eu trabalhei muitos anos de segurança nessa área. E eu sei que trabalhar de noite, e ainda mais para quem trabalha na área de segurança pública, que seja, você está ali trabalhando e você sabe que você tem que ficar atento o tempo todo, de olho em todo mundo, tem que estar vigiando realmente. E a coisa melhor, a sensação melhor que nós temos é quando finalmente dá a hora e alguém vem nos render. Você pode ir para casa descansar agora. Isso é um alívio, irmãos. É um alívio, porque a noite ela é estressante. Trabalhar de dia já cansa, a noite é pior. Você se estressa demais, sabe? É muito difícil, não só isso, mas você sofre porque a adaptação, seu relógio biológico, tudo fica alterado em você, é ruim. E o que acontece? Ele está dando um exemplo aqui mostrando que a pessoa, não é, que quer encontrar a Deus misericórdia, que sabe que é pecador nesse sentido, que é um miserável, que merece a condenação, busca a Deus, busca a resposta do Senhor e a sua misericórdia, nessa comparação, mais do que o vigilante está ansioso pelo dia. A coisa que eu mais quero é que esse dia chegue logo. E o salmista expressa isso para mostrar que o que ele mais queria era que a luz do Senhor pudesse brilhar em sua vida. A luz da sua misericórdia, não é? Ele ansiava pelo perdão de Deus, ele buscava esse perdão com intensidade, com sinceridade, o raiar da luz do Senhor em sua vida, não é? Então, meus irmãos, devemos olhar para a nossa própria vida, o Senhor, e lembrar disso. Lembrar disso. Que o anseio maior da vida de alguém que reconhece quem é diante de Deus é provar da alegria desse perdão. O que nós cantamos no Salmo 51. Na última estrofe, principalmente. Ali nós cantamos e clamamos que o Senhor devolva a nós a alegria do Espírito Santo. A paz com Deus. Aquele entendimento de saber realmente que eu sou do Senhor. Ele me perdoou. Embora seja eu um pecador e sim, há mal na minha vida, todavia eu pertenço ao Senhor. Esse é o grande alívio. No Salmo 103, é isso que lemos. Do 8 ao 13, lemos bem assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em misericórdia. Essa era a sensação do salmista, neste salmo. Como ele se sentia tão perdoado por Deus. Ele fala: não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Essa era a sensação. O Todo-Poderoso Deus tem misericórdia de mim. Ele é o único que pode afastar de mim as minhas transgressões. Ele é o único. Não dá. Eu não consigo me lavar do pecado. Ele está impregnado no mais profundo da minha alma. Eu não consigo me lavar. Não há um produto de limpeza ou um tratamento espiritual de uma outra religião. Nada que eu faça consegue me purificar. Rituais de purificação, de budismo, não é? E de qualquer religião
mística, oriental, africana ou brasileira, nada consegue limpar a culpa do meu pecado. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso. Esta, então, é a lição de nosso catecismo. Quando nós vemos na pergunta, a resposta de 31, quem deve ir à mesa do Senhor? Quem deve participar da mesa do Senhor? Aqueles que em verdade estão descontentes consigo mesmos, por causa de seus pecados, e que mesmo assim eles confiam que eles foram perdoados, e que o mal que ainda resta neles está coberto pelo sofrimento e morte de Cristo, e que também desejam fortalecer a sua fé e corrigir as suas vidas cada vez mais. O salmista termina sua oração tendo a confiança de que Deus perdoará os seus pecados e o pecado do povo. Ele teve essa convicção. E Cristo disse ao publicano, quando ele termina a parábola, o que ele fala? Ele fala, eu digo a vocês que este, o que estava mais próximo, o que foi citado por segundo, este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, porém aquele não, o fariseu. Entende, irmãos? O homem que foi orar, sendo alguém metodicamente religioso, citando as suas bondades, suas capacidades, suas boas ações, não foi justificado, mas o pecador miserável que diante de Deus apenas reconheceu a sua miséria e rogou ao Senhor perdão, alcançou perdão. Desceu justificado para a sua casa. Assim, precisamos, ao mesmo tempo, ter profunda consciência de nossos pecados e de como também Deus é misericordioso. Essas duas verdades têm que estar harmonizadas em nosso coração, não é? Ter certeza de que a bondade do Senhor é suficiente. São pessoas assim que são chamadas para a mesa do Senhor. O salmista, ele iria cear. Estou sendo anacrônico aqui, ele poderia cear. O publicano também. Seria um pecador chamado pela graça à mesa de Cristo. Mas o fariseu não. O fariseu, se ousasse participar, comeria para a sua própria condenação. É o que ele faria. Pela natureza deles, eles adorariam comer para demonstrar sua piedade, mas comeriam para a sua própria condenação. Quero concluir então, dizendo que, meus irmãos, a lição que aprendemos em tudo isso é que só Deus tem o perdão. Só em Cristo nós podemos encontrar a redenção verdadeira. Ou seja, Cristo não é algo que nós podemos ter como um acréscimo, aquilo que é a mais. Não, Ele é extremamente necessário. Nós não podemos, nem devemos nos contentar com a nossa própria vida. De jeito nenhum. Quando alguém disser para você, você é uma pessoa tão boa, eu admiro tanto você, nossa, você é uma pessoa tão piedosa, nossa, eu vejo brilhar em você, eita, como você é bom. Tudo que você faz é perfeitinho, sabe? É tão lindo, é tão... Fico com medo, irmão. Fico com medo. Cuidado para essas palavras não seduzirem seu coração a realmente imaginar que vocês são bons assim. Porque é muito perigoso. Uma vez que nós tentamos encontrar satisfação em nossa própria vida, nós deixamos de procurar satisfação somente em Cristo. Tenta imaginar o que é um cristão que depois que peca e vai pedir a Deus perdão, o que ele busca é apenas alívio mental, psicológico, emocional, por causa da culpa. E que ele está tranquilo e aliviado porque eu já falei. Agora alguém já sabe. Agora o peso já sai das minhas costas. Eu sei que você confessar pecados traz alívio. Isso é fato. Mas não pode ser essa a nossa meta. O ponto central é que eu ofendi a Deus. E agora eu estou buscando satisfação somente em Cristo. E não na minha atitude de pedir perdão a Deus. Se os irmãos forem ler, por exemplo, Isaías, Ezequiel também, vão ouvir de Deus, o Senhor falando para o seu povo, que não é porque vocês, eu vou parafrasear para os irmãos, não é porque vocês se arrependeram, mas porque eu quis ser misericordioso. Nós somos tão pecadores, que Cristo precisou morrer para nos salvar.
O Deus que não morre. Veja, ele é Deus. A morte não toca ele. A morte é uma situação nossa. É um problema nosso. É uma punição sobre nós por causa de nossos pecados. Mas Deus, o Deus eterno, se tornou homem. Ele não se tornou. Não aconteceu aqui uma teofania. Ele não apareceu com a fisionomia de homem. Não. Ele realmente nasceu de um ventre. Ele passou por todo o processo. Ele cresceu. Ele foi amamentado. Ele levou banho. Ele foi para a escola judaica. Ele aprendeu tudo que era necessário. Ele aprendeu a lei. Ele assumiu realmente a natureza humana para, como homem, provar a morte em nosso lugar. Foi o que ele fez. Não subestime o poder do pecado. Não subestime os danos que o pecado pode causar, porque foi por causa do nosso pecado que ele foi esmagado. O que estava fazendo Cristo sofrer na cruz não era outra coisa senão os nossos pecados. Mentiras, nossas imoralidades, nossas insatisfações, tudo que tem a ver com o pecado na nossa vida, tudo isso que nós já fizemos e pensamos e continuamos a fazer, foi o que levou Cristo para a cruz. Somos tão pecadores assim. Tão pecadores assim. Por isso que Isaías 53, nós lemos: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus olhar para o ser humano, pecador, e dizer: eu não odeio esse ser humano, mas eu amo. Isso é possível por causa de Cristo. Porque, do contrário, para aqueles que não estão debaixo desta graça de Cristo, a palavra do Senhor para eles é: vocês são filhos da ira. É aquela ameaça do Salmo 2. Os ímpios se levantam contra mim, o Senhor do céu ri deles. O Senhor do céu ri desses ímpios, porque tem um dia reservado para eles. Se há esse alívio em nós, é porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não se contente com a sua vida, então. Não caia nessa ilusão, mas dê toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. E busque a sua paz e a sua satisfação somente no Senhor Jesus Cristo. Ele é o varão de grande dor. Ele é o que nos substituiu em toda a dor e os terrores do inferno na cruz do Calvário. E a nossa satisfação está nele. Sacrifício perfeito por nossos pecados. Esse é o nosso Cristo. Amém? Graças a Deus, meus irmãos. Vamos então cantar. O varão de grande dor é o Filho do Senhor. Cantemos então. O varão de grande dor é o Filho do Senhor, veio ao mundo por amor, aleluia, é meu Cristo. A cruenta cruz levou, a minha alma resgatou, minha conta já pagou, aleluia, é meu Cristo. Ele quis por mim morrer, eu para ele vou viver, dele é todo meu querer, aleluia, é meu Cristo. Quando nosso Rei voltar, sua face eu contemplar, sua glória vou cantar, aleluia, é meu Cristo. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Ó Senhor,
ouvimos a tua santa e gloriosa palavra. Podemos mais uma vez refletir na obra do Senhor Jesus Cristo, mas principalmente podemos refletir, Senhor, na realidade do nosso pecado. E que não devemos buscar satisfação em nós mesmos, mas somente no Senhor. Pois Cristo tem tudo aquilo que precisamos, absolutamente tudo. Ele é fonte para a vida eterna. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a não olhar para a nossa própria vida, para o nosso próprio coração, e caímos na ilusão de que somos pessoas boazinhas, que não precisam desesperadamente da tua misericórdia. É totalmente ao contrário, Senhor. Nós precisamos da tua misericórdia todos os dias, todos os dias. Não há um dia em que nós não a necessitemos. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a termos consciência disso, para que não venhamos negar ao nosso Senhor, para que não venhamos tratar Cristo como sendo uma coisa a mais, apenas mais um, não, mas como sendo tudo em nossas vidas, como sendo a nossa necessidade mais extrema ainda do que a nossa vida neste mundo, mais importante ainda, muito mais importante, pois o alimento que temos deste mundo, os mantimentos providenciados pelo Senhor, eles são transitórios. Aqui recebemos, plantamos e colhemos, e aqui tudo se acaba, mas aquilo que Cristo nos oferece é eterno, Senhor, é eterno, e é o que precisamos. Ajuda-nos então a, ao mesmo tempo, termos consciência profunda de nossos pecados, para que haja tristeza em nosso coração e não fiquemos satisfeitos com a nossa própria vida, mas ao mesmo tempo, que venhamos também ter paz no Senhor, sabendo que não existe mais um clima bélico entre nós e Deus, que o mesmo Deus que nos viu um dia como filhos da ira, nos elegeu na verdade em Cristo para sermos seus filhos e multiplicar essa família. E assim Cristo é o nosso irmão mais velho. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a compreender essas verdades, para que nossa alegria esteja no Senhor apenas. A grande alegria de nossas vidas, a nossa motivação para viver, para acordar todas as manhãs, que seja Cristo. Que seja Cristo. Que seja o fato de que na cruz do Calvário Ele nos perdoou. Que seja esse o motivo de nossa alegria, de nosso sorriso, Senhor. A paz em Cristo. Ajuda-nos a compreender isso, para que venhamos honrar o Teu nome, Te glorificar por Tua obra maravilhosa e por quem Tu és. Continua a nos abençoar, ó Deus, guardando cada família desta comunidade e das demais comunidades também. Ajuda o Teu povo espalhado pelo mundo. Vem nos guardar para que possamos estar bem durante toda a tarde e logo mais à noite. Possamos, reunidos, louvar ao Senhor com alegria e também ouvirmos a Tua santa palavra. Muito obrigado por tudo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos, meus irmãos, cantar o Salmo de número 70. Prazate a Deus em me livrar, ser pressuroso em me acudir. Cantemos então. Prazate, ó Deus, em me livrar, ser pressuroso em me acudir. Tenha vergonha e confusão quem minha vida quer tirar. Envergonhado volte atrás quem se compraz no meu sofrer. Vergonha os faça recuar, pois eles zombam do meu mal. Quem te procura, ó Senhor, folgue e jubile sempre em ti. Magnificado seja Deus, de
chega quem ama a salvação, necessitado e pobre sou. Ó Deus, te apresse em me valer, amparo meu libertador. Não te detenhas, ó Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, vamos todos juntos orar a oração do Pai Nosso, começando a liturgia aí. Portanto, vós orareis assim. Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé neste momento. Assim, o Senhor despede o seu povo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 Cantemos então o Salmo de número 131. Não é soberbo meu coração, nem tenho altivo olhar. As grandes coisas não vou buscar, grandes demais para mim. Mas a minha alma eu fiz sossegar, como um infante está, bem desmamado com sua mãe, minha alma assim está. Ó Israel, espera em Deus, espera no Senhor, desde o presente que agora é e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Está encerrado o culto solene.